Por que não votar em evangélico? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, não vote em evangélicos ou qualquer candidato que coloque religião acima de tudo, pois com base em seu livro sagrado, se adquirirem poder, irão condenar e executar tanto os que não creem quanto os que creem de forma diferente deles. A vida e a liberdade de muitos está em risco. Nas próximas eleições, ateus, espíritas, budistas, religiosos de religiões não cristãs, negros, gays, lésbicas, bi, trans, travestis, psicólogos, filósofos, acadêmicos, cientistas votarão juntos. Não vote em evangélico no Brasil. Bancada religiosa é a mais ausente, inexpressiva e processada. Dados do Transparência Brasil, em 2012, informa: da bancada evangélica, todos os deputados que a compõem respondem processos judiciais. 2. 95% da referida bancada estão entre os mais faltosos. 3. 87% da referida bancada estão entre os mais inexpressivos do DIAP. 4. Na última década, não houve um só projeto de expressão ou capaz de mudar a realidade do país, encabeçado por um parlamentar evangélico. Fonte Sul 21. Como já observou Steven Weinberg, com ou sem religião, pessoas boas fazem coisas boas e pessoas más fazem coisas más. Mas para pessoas boas fazerem coisas más é necessário a religião. Uma pessoa, ainda que de bom caráter, ao ser condicionada pelos mestres religiosos a acreditar que um ser sobrenatural onisciente mandou excluir, condenar e matar pessoas de comportamentos reprovados segundo os ditames da mentalidade primitiva, essa pessoa poderá fazer muitas coisas ruins. Além de não fazer nada pelo bem da nação, os evangélicos só trabalham no sentido de acabar com a liberdade de pensamento, de tentar impor a vontade deles ao resto da população e criar obstáculos ao desenvolvimento científico. Exemplo recente da nocividade dos evangélicos no poder é a manutenção do mandato de um deputado condenado por um crime administrativo. Desde os 76 parlamentares evangélicos se abstiveram de votar e, como o voto é secreto, provavelmente quase todos eles votaram a favor do colega. Outro risco para o país, além de entraves criados contra a pesquisa científica e das tentativas de acabar com a liberdade de pensamento, é eles conseguirem coisas como a bolsa estupro. Além de conseguirem obrigar as mulheres estupradas a gerar filhos dos estupradores, o custo para o país será alto o suficiente para desequilibrar o já não equilibrado orçamento da União. Como a fraude é mais a regra do que a exceção, milhares de mulheres irão se engravidar de namorados ou de quaisquer bandidos, alegar terem sido estupradas por desconhecidos, custando cada caso 216 salários mínimos aos cofres públicos. Se adquirirem poder, os evangélicos poderão agir como fez a Igreja Católica na Idade Média, pois, podendo mudar as leis, eles irão impor a todo mundo tudo que acreditam ser vontade de seu Deus. E assim como diz a Bíblia que Yahvé ordenava aos judeus, eles irão tentar eliminar todos os adeptos de outras religiões, assim como quem não tiver nenhuma. O simples duvidar do que eles dizem ser a vontade de Deus será suficiente para ser condenado. Aí a expressão "quem não crer será condenado" estará sendo cumprida em detrimento dos direitos humanos. Liberdade religiosa é coisa abominável para uma religião que alcança o poder político. Esta imagem
É de um vídeo de uma mulher muçulmana que é chicoteada em praça pública no Sudão por usar calças. Já pensou se isso chegar aqui? Se Malafaia ou Feliciano ou um desses pastores medievais chegarem ao poder, não duvido muito disso. Cristãos não fazem assim só porque ainda não conseguiram o poder que os muçulmanos conseguiram no Sudão. A condenação de Sanal Damaruco por mostrar um engano dos católicos na Índia é um pequeno exemplo da semelhança do cristianismo com o islamismo. As três grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, pregam a paz, a tolerância, a compaixão e o amor ao próximo, mas deixaram suas marcas em guerras e banhos de sangue ao longo da história. Para alguns pesquisadores, uma explicação estaria na própria lógica do monoteísmo. Se apenas o meu Deus é verdadeiro, os outros certamente são falsos e seus seguidores infiéis. As religiões são diferentes, mas todas elas exigem a mesma exclusividade, diz o historiador britânico Christopher Catherwood, da Universidade de Cambridge, da Inglaterra. Fonte super interessante. Nas eleições, lembre-se, não vamos esquecer este partido de evangélicos fundamentalistas que pretendem implantar uma teocracia no Brasil. Não vote em nenhum candidato do PSC. Se você quiser preservar a própria liberdade, não dê poder a evangélicos, pois eles têm como base para criar leis um livro escrito por um povo bárbaro e revoltado que vivia oprimido por dominadores cruéis e pensava em vingança o tempo todo. Assim como a lei de Moisés mandava matar prostitutas, homossexuais, filhos rebeldes e até uma pessoa que trabalhasse em determinado dia da semana, assim como Josias, rei de Judá, matou e queimou sobre os altares os sacerdotes que cultuavam deuses assírios, assim como a igreja cristã perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas que a desobedeceram na Idade Média, se eles adquirirem poder, poderão mudar a Constituição, acabando com o Estado laico e recomeçar a condenar e executar a todos que contrariarem o que acham ser vontade de seu Deus, assim como fazem muçulmanos nos países que dominam e como fez a Igreja Católica quando teve poder até sobre os reis da Europa, como também fizeram os protestantes que adquiriram poder na época.